8, e coincidentemente uma vizinha nos contou de forma espontânea que às 11 da noite foi levado um militante preso, moído de pancadas para reconhecer os corpos. Então o que aconteceu? Ele foi preso às 9, passou o dia sendo torturado. Quando o aparelho caiu e mataram todos, eles lá no DOI-CODE o transportaram para reconhecer os corpos. Então, além de ter passado por essa experiência traumática de ter que reconhecer os corpos dos amigos, ele ainda levou a pecha de dedo duro e guardou isso, ao invés de reagir e se explicar, ele introjetou aquela dor e se escondeu. E nós tivemos, digamos assim, a oportunidade de redigir para ele um documento dizendo que reconhecíamos aquela situação. Então, esse foi um caso muito importante para nós. O outro... Ah, meu Deus! Nossa! Tá. Tem também o caso, vou passar mais batido, o caso do Mário Prata e Marilena Vilas Boas, que eram militantes do MR8, que caíram num cerco em Campo Grande, e nós conseguimos identificar o taxista, porque como eles caíram, eles foram transportados de Cascadura até Campo Grande, numa tarde qualquer da vida deles, ao aparelho, que ficava numa rua sem saída, também eles escolheram mal pra caramba, onde moravam vários oficiais da Marinha, do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar. Gente, era uma ratoeira. Eles caíram ali porque eles desceram em Cascadura do trem, pegaram um táxi para Campo Grande. Esse taxista, quando chegou com eles, os vizinhos fizeram cerco ao táxi. Olha, nós descobrimos quem são vocês hoje no escape estão presos. Qual era a versão oficial? Que o DOI-CODE e a Marinha, o CENIMAR, tinham feito um cerco em conjunto, porque num serviço de inteligência tinham descoberto o aparelho deles. Nada disso. Nós conseguimos derrubar essa versão. Foram os vizinhos, oficiais de Marinha, que organizaram esse cerco, porque descobriram quem eram os vizinhos, e a paisana mesmo cercaram o táxi, sendo que um oficial, o nome dele é Martinez, José Júlio Martinez Pantoja, tinha sido infiltrado no grupo do MR8 como um castelhano do grupo dos motorneiros argentinos. E, na verdade, quando a Marilena desceu do táxi e recebeu voz de prisão, e foi dele a voz de prisão, ela falou, mas é você? E aí sacou da pistola e o matou ali mesmo. Quer dizer, ele não saiu dali, outra versão errada, eu repeti a versão errada. Ele não saiu morto, ele saiu ferido, deu entrada no Hospital Rocha Faria, para onde também foi levado o Mário, que era parelha do casal. Ele foi ferido porque quando a Marilena atirou, o Mário foi agredido e alguém atirou nele e o feriu de forma leve. Ele estava ferido levemente no braço, mas foi ferido. O que fizeram? Levaram o oficial para o Rocha Faria, que era ali perto, e levaram o Mário para ser torturado na Vila Militar, que foi onde ele morreu. A Marilena não sofreu coisa alguma, porém foi levada para dentro do aparelho e passou a noite sendo torturada. E segundo a mulher de um desses oficiais, sempre tem alguém que fala, e daí viva a história oral, ela me contou que os gritos silenciaram às 4 da manhã, que foi exatamente o horário que o óbito dela foi atestado, às 4 da manhã. Então a gente tem que juntar todos esses elementos para formar essa nova história.
Então, o que nós conseguimos revisar? Que não houve cerco oficial, que o major não chegou morto ao hospital e que o Mário morreu na Vila Militar, e também que a Marilena, que era tida como uma vítima da Casa de Petrópolis, não morreu na Casa de Petrópolis, e sim no próprio aparelho. Ela foi levada depois para o hospital do Exército, iria ser enterrada de forma indigente, num caixão lacrado, mas o pai dela era médico, tinha alguns relacionamentos dentro do hospital, e alguém avisou que a filha dele estava lá morta, e ele foi lá e resgatou o corpo, trocou o caixão, fez um enterro decente para a filha, conseguiu enterrá-la como filha dele e não como indigente, como estava previsto. O outro caso que eu citaria, esse... a história da Dona Lida, que vocês devem ter ouvido falar, que é da bomba da OAB, né, que aconteceu em 80. A Dona Lida recebeu uma carta que, na verdade, era uma carta-bomba endereçada ao presidente da OAB, que estava defendendo os direitos humanos na época, e por isso estava sendo bastante visado. A pessoa que foi levar a bomba subiu no elevador e perguntou para alguém no saguão onde ficava a sala da Dona Lida, e essa testemunha indicou a sala e houve a explosão. Dona Lida recebeu a carta no lugar do presidente e morreu. Essa testemunha, ela se calou durante 36 anos. Foi a maior complexidade conseguir que ela se desbloqueasse emocionalmente. Eu fui à casa dela 8 vezes. E os olhos dela reconheciam a fotografia do culpado, mas a boca dizia: não, não posso, não, não é, não, não sei, não, não me lembro. E eu fiquei matutando como eu desmontaria aquele bloqueio emocional. E aí você tem que ter Bourdieu, muita paciência, né? E muito feeling para saber como desmontar isso, né? Qual é o atalho para chegar à emoção dessa pessoa. E eu, conversando com ela, ela se lembrou que no dia seguinte ao atentado seria o aniversário dela e que a Dona Lida iria levar o filho para dar um abraço nele. Então, ela falava no Felipe, o Felipe ia lá me dar um abraço. Imagina, perdeu a mãe, não pôde me dar um abraço. Aí, lá pelas tantas, eu tive o clique do Padre Vieira. Falei: bom, eu vou levar o Felipe. Aí liguei para o Felipe, falei: Felipe, olha, estou nesse caso assim, assim, é o caso da sua mãe, é o caso da sua vida, você quer me ajudar a decifrar? Vamos lá. Ele falou: vamos. A gente saiu cedo e eu levei o Felipe, mais uma assessora, que eu falei: eu não vou conseguir gravar e fazer tudo que eu tenho que fazer e prestar atenção em tudo. Vamos também. Levei uma assessora, mais um estagiário, fomos com o Felipe, e ela, quando soube que o Felipe ia, preparou um lanche, uma mesa de lanche no jardim, né? Ela tem uma casinha muito linda, com gramado. Aí chamou todos os filhos para conhecer o Felipe, que bom. Bom, enfim, quando o Felipe chegou, ela se emocionou muito. Aí eu deixei eles conversando, e lá pelas tantas, eu estiquei de novo a tal da foto. Falei: Dona Lida, mostra para o Felipe essa foto que eu tenho mostrado para a senhora, vê se ele conhece essa pessoa. Aí ela foi, naturalmente, disse: então, Felipe, eu queria muito que você visse essa foto, porque esse rapaz aqui que levou a bomba... Eu parei assim, não acredito. A vontade que deu foi de pular e dizer: eu consegui, começar a gritar. Mas eu me controlei e deixei ela continuar, e ela apontando: não, esse rapaz que levou a bomba era assim, assim, assado, e tudo estava sendo gravado. Aí
parei e falei, dona Lida, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, aproveitando que seus filhos estão aqui. A senhora, se eu fizesse um documento dizendo que a senhora reconheceu essa pessoa nessa foto, a senhora assinaria? Assino. Eu falei, não, mas eu preciso da sua anuência e da concordância de todos os seus filhos, que a senhora diz que se calou esses anos todos com medo que fizeram alguma coisa com seus filhos. Eu quero que todos concordem. Aí ela perguntou, todos concordaram. Eu esqueci que o Felipe era advogado, eu mesmo redigi. Pedi para ela assinar, ela assinou e estava resolvido. Quer dizer, a partir de um testemunho de alguém que durante 36 anos se calou diante do medo, né? Aliás, só mais uma coisinha, voltando lá em Quintino, só porque eu acho muito emblemática essa situação, a vizinha que contou, né, toda essa história de que eles tiveram que ficar debaixo da cama, ela não queria falar comigo. E aí o marido falou, não, depois de tantos anos vamos contar. E ela começou a contar. A filha de 42 anos teve uma regressão na minha frente. Ela voltou aos 6 anos que ela tinha. Ela agarrou no braço da mãe e ela chorava e dizia, a polícia, mãe, a polícia disse para não falar. Ela virou uma criança na minha frente. Então, assim, o mecanismo emocional é tão forte desses traumas que fazem quadros dessa natureza, né? Só para fechar mesmo, eu queria, para não dizer que não falei da Comissão Nacional, eu queria contar uma experiência, porque na Comissão Nacional eu fui incumbida do relatório dos navios, eu nem falei para passar, mas enfim, os navios prisões. E os navios prisões, eles tiveram essa função porque as prisões em 1964, logo após o golpe, ficaram tão abarrotadas que não cabiam mais as pessoas que eles estavam prendendo. Então transformaram alguns navios em prisão. O Raul Soares, que foi um navio da Marinha do Brasil, foi rebocado para o Porto de Santos, onde havia uma resistência muito grande, porque o sindicalismo lá era muito forte, e esse navio seguiu de prisão para toda essa massa de sindicalistas presos. E as pessoas que hoje sobram dessa história, existem ainda uns, acho que 3 vivos, presos, ex-presos, e mais as viúvas e os familiares. Eu consegui reunir 17 deles, que eram assistidos por um advogado, que eles buscavam reparação, e nós fizemos essa reunião no escritório desse advogado, e foi muito interessante, porque eles nunca tinham sido reunidos, eles sempre falavam individualmente com o advogado. E foi muito interessante esse momento de história oral, porque a cada fala o outro complementava e falavam de ajuda, de solidariedade entre os presos, falaram da própria dor, viram que a dor era semelhante, então se identificaram, se reconfortaram. Foi um momento muito, muito gratificante. Eu queria mostrar as fotos. Para vocês as fotos do que a gente enfrenta com o poder oficial. No Hospital Rocha Faria, o diretor, quando eu fui buscar o prontuário do Martinez e do Mário Prata, ele disse, nós temos um arquivo, da forma mais cínica. Ele nos franqueou o arquivo. É uma gaiola de aço que fica no quintal do hospital. Assim, eu diria que propositalmente, ao relento,
para que aquilo apodreça. Aqui é o funcionário nos abrindo esse compartimento, que é feito um container. Pode passar. Aqui é a situação do arquivo. Apodrecido, desmilinguido, infestado de ratos e baratas, praticamente ao relento. Então, assim, ele disse, vai lá buscar, pode ir lá pesquisar. É uma ironia dele, né? Porque não havia o que mexer. A cada bloco de prontuários que a gente mexia, desmanchava na nossa mão. Pode passar. Esse é o arquivo do Hospital Rocha Faria dos anos de 80 para trás. Pode passar, gente. Esse é meu espanto encontrando com os ratos que começaram a sair do arquivo. Então, assim, nós temos a história oral, que bom que nós temos a história oral, porque se depender da história oficial, a nossa história morreu. Vai ser mais brando, porque senão... A diretora do arquivo vai nos falar sobre história oral e arquivos privados, dando o exemplo do arquivo da cidade. Queria agradecer muito tanto a Ana Paula como a Denise, por esses depoimentos de estudos que são bastante diferentes, mas acho que são dois grandes acervos que se tem hoje em dia ainda não abertos, não na sua potencialidade de estudo.